bati na tecla foi que se você pode usar uma solução como SaaS, né, o Docker Hub ou qualquer outro tipo de rede, você vá para essa solução, porque é muito chato ter que fazer o deploy interno e ter que ter gente preocupada com isso, sendo que a gente quer estar desenvolvendo software, né? Não quer estar preocupado com essas coisinhas assim chatas. Mas eu vou apresentar essa alternativa que a gente fez mês passado, e com essa solução open source do Fortress, que para quem assim, está começando a trabalhar com Docker ou para quem precisa manter as imagens privadas. Quem usa Docker já, o que vocês estão fazendo com as imagens? Assim, vocês estão usando o Hub, vocês têm o REST local? Qual é o registro na nuvem? REST na nuvem pago dele? Não? Privado. Então, daí tu paga lá o privado e tal, paga. Não. Fez deploy de um REST. Eu fiz deploy de um registro na nuvem. Tá. Tu fez o deploy de um REST de vocês também? Local. Eu uso local o REST da comunidade da. E daí tem interface ou não tem? Sim, interface também. Sim, interface também. Tá. Legal. Todo mundo sabe o que é o REST, né? Não? Eu deixei aqui só para relembrar algumas pessoas, ou quem não sabe. Então é uma aplicação open source que é dedicada a armazenar as imagens do Docker, né? Em resumo, assim, tu precisa gerar um artefato do Docker, né? Que é tu vai gerar o container depois. Tu precisa colocar esse cara em algum lugar, porque daí tu consiga fazer o pull, né? Então o oficial é o Hub. Então quando tu não passa endereço nenhum, tu dá um Docker pull Debian. Então ele vai baixar do REST do repositório oficial lá do Docker, que é o hub.docker.com. Aí quando tu tem alguma aplicação que tu desenvolve local, ou tu não vai querer deixar ela pública para qualquer pessoa conseguir fazer o pull. Ou tu paga pro Hub para as tuas imagens ficar privadas, que seria um SaaS, ou uma outra solução de SaaS, ou tu tem que implementar o seu REST para onde tu tem que empurrar as suas imagens. Eu tenho uma situação, até pode ser que ela não seja mais correta, né? Mas compartilhando da ideia. Hoje eu tenho uma imagem que eu montei baseada em Java, com Tomcat, e quando eu subo ela padrão e sempre faço a troca da aplicação que está lá. Eu só utilizo o serviço e não jogo dentro da minha imagem, não tem a minha aplicação, ela só tem a casca e não a aplicação em si. Então o deploy é sempre feito. Então eu não estou utilizando o Docker para armazenar a minha aplicação, mas sim só um facilitador de deploy. Talvez eu mapeei um volume lá para o teu Java. Talvez o melhor para mim seria futuramente estar jogando a aplicação usando um local, registro, ou até pago, né? A vantagem de tu criar uma imagem mesmo para tua aplicação é mesmo controle de versão, eu acho, porque tu vai garantir que tudo se tu tá rodando local com aquela tag, com aquela imagem com aquela tag, é a mesma coisa que tu vai rodar em produção. Então é só algumas garantias que isso traz. Fazendo analogia com objetos executáveis, como um ponto .jar, um ponto .log, bem parecido, só que a imagem tu tem praticamente todo o teu ambiente ali, né? Que é a imagem do SO, né? Mesmo, de um Ubuntu, de uma página, é interessante que tu falou que tem muita coisa on-premise, né? Então, um dos motivos que eu deixo aqui por que usar um registry local e não usar um SaaS ou um Hub da vida. Então, muitas vezes o pessoal tem código proprietário que não pode deixar isso armazenado numa nuvem, alguma coisa assim. Clientes que, no nosso caso lá na ANEL, a gente tem os clientes meio chatos, assim, banco e tal, que eles demandam um certo nível de segurança diferenciado e que tem problema com mandar coisas para a nuvem, essas coisas
meio que a gente não entende direito, mas enfim, a gente tem um cliente que está pagando e tem que aceitar, né? Daí outra coisa que a galera faz às vezes que não é recomendado é botar senha ou arquivo dentro da imagem. Que às vezes isso rola e tipo, não tem como o cara tirar da imagem, daí é mais um motivo para ele ter um registry local, pelo menos a imagem dele está garantida lá, não vai estar público para alguém baixar. E outra para diminuir o tempo de pull e de push das imagens, que não, pelo menos no ambiente interno isso diminuiria bastante. Então, como eu falei, se tu tem a opção de ir para um SaaS ou algum ambiente pago que tu possa, que tu não tem problema com todos esses problemas que eu falei, de código, de cliente, então, cara, é melhor ir porque assim, tu não vai se preocupar com fazer o deploy, que a gente passou acho, quase 2 semanas para até montar agora vai estar de graça assim para vocês, mas até a gente montar um Cloud Config lá do CoreOS para ter tudo funcionando certinho, rodando certinho, demorou bastante. E outra coisa é a manutenção, né? Porque como a gente está usando muito Docker lá na Nelly, a galera direto é tipo, eu não consegui fazer um push. A primeira coisa que eles falam problema no registry, né? Já vem lá falar comigo, com o Luciano, e falam que eu não consigo dar push. E às vezes nem é problema do registry, mas enfim, tu acaba tendo esse problema de manutenção, né? Tem que dar esse suporte. Então, algumas opções que eu deixei aqui é o Docker Hub, que ele tem um preço lá para imagens privadas, né, que tu pode ter na tua conta. Tem uma imagem privada que pode ter de graça, mas o resto daí tem que pagar. O Quai.io foi uma solução que foi comprada pelo pessoal da CoreOS, faz pouco tempo. Acho que faz bastante tempo. Mas também é uma solução bem legal, eles têm toda a parte de builds automatizados também de uma forma bem amigável, a interface é interessante. Tem Artifactory, eles têm uma solução SaaS para registry também das imagens. E o Google Container Registry que tem só a chatice de tu ter que usar aquela ferramenta do G-Cloud, que é uma ferramenta de console do Google Cloud. Então, para fazer pull e push, tu tem que sempre usar o G-Cloud, isso às vezes é meio chato. E no caso de tu se não puder usar essas imagens SaaS, tem essas outras opções que são on-premise. No caso do CoreOS, o CoreOS ele tem esse Enterprise Registry, que tu instala no teu servidor, mas eles cobram por... Eu não lembro se era por máquina, por push. Era por push. Por push, acho que era. Não lembro como que era a política deles lá de push, de comprar, então é uma política estranha. Meio estranha a política de cobrança deles, mas é uma solução aí no CoreOS. Tem o Artifactory Pro também, que esse aí acho que é um dos mais caros, na verdade, se for botar on-premise, porque a solução open source do Artifactory ela não possui o registry, até a última vez que eu olhei, então acho que a versão Pro ela é um pouco mais cara e também vem com essa facilidade de ter um registry. O Docker Trusted Registry ele é feito pelo próprio pessoal da Docker Company, e até ano passado eles tinham só o registry em si, não tinha interface, tinha um controle assim por grupos e usuários, mas ele é pago também. E esse ano agora eles estão mudando bastante coisa, tem interface, tem builds automatizados que tu pode botar, mas também tem que comprar uma licença lá para ter toda essa infraestrutura. E daí tem a opção que a gente escolheu, que foi o Portus. O Portus ele é uma solução open source, feito pelo pessoal da OpenSUSE, que, enfim, deu foco para construir interface e autenticação para o Registry 2.0, lançado pelo Docker. Então eles fizeram toda
essa interface, essa aplicação open source com Rails e é o que a gente acabou usando para o nosso deploy de registry interno. Outro problema é quando tu se propõe a fazer o deploy do seu registry, a gente passou por isso, que a gente usava o registry 1.0, depois a gente teve que ir para o 2.0, mudaram tudo. Então, tipo, as imagens estavam no 1.0, não serve para o 2.0. Provavelmente se for evoluir, talvez tu tem que se preocupar com isso também. Mas um ponto, se tu usar como SaaS, tu ganha, né? Se preocupar com visualização, upgrade, etc. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com Docker, a gente queria botar isso em produção, a gente teve alguns problemas de mandar para fazer push e fazer pull. Na verdade, além de tu poder enviar a imagem para um registro, tu também pode salvar ela, ele vai gerar um targz ali da imagem, e daí tu salva ela e tu manda, acho que via SSH para o teu servidor. Tem essa opção. Só que na época, como a gente usava, tinha muita gente usando Mac, o pessoal tentava fazer esse save e não sei se por causa da VM que rodava ali, aquele boot do Docker, a gente simplesmente a imagem que a gente salvava no Mac ia rodar lá no servidor, no CoreOS, e não rodava de jeito nenhum. Então a partir daí a gente, então vamos ter que fazer um deploy de um registro interno. E daí, buscamos documentação e gente que já fez, não tinha praticamente nada naquela vez, na primeira vez, e ainda era o registry 1.0. Então a gente teve problema com certificado, que tem que ser sempre um certificado assinado por uma CA, não pode ser auto-assinado, era uma coisa que era interna, assim, e uma série de problemas, cara, de configuração que a gente teve muita dificuldade, e depois o Portos também foi pelo menos um pouco mais fácil, assim. Até porque eu tive a ajuda do Luciano, né? Primeiro eu fiz sozinho, mas... Enfim, como é que está o nosso deploy hoje, então? A gente utiliza o CoreOS, o Luciano já falou várias vezes, né, do CoreOS aqui, mas pelo visto a galera acho que não conhece muito bem, não está trabalhando. Mas ele já falou que é um Linux feito para rodar container, né? E é praticamente o SO que a gente está usando para todos os deploys, assim, de aplicação, de serviços, de Git, está tudo usando CoreOS. Então o nosso deploy foi feito com CoreOS e utilizando a facilidade do Cloud Config, que é um arquivo que vai na máquina, que quando ela boota, ela já lê esse Cloud Config e já inicia a Unix do systemd, já pode criar usuário para ti com senha, escreve arquivo, roda arquivo, tudo está especificado no Cloud Config. A abstração do script shell, mais ou menos. Do shell script. Então a gente está usando o CoreOS, o Load Balancer, a gente tem dois registros, na verdade, tem um na AWS e um interno. O da AWS a gente está usando o LB da Amazon, que a gente fez com LB mais por causa do certificado, que a gente botou o certificado direto na LB e depois dali para frente é tudo com HTTPS para as outras máquinas, para as máquinas que a gente está utilizando, né, para o resto. E no interno a gente está usando HProxy. E uma outra coisa que a gente também está usando LB, só fazendo um update ali, a gente tem a facilidade daí de o nosso processo de atualização, a gente constrói uma outra máquina e destrói a outra, sabe? A gente deixou essa máquina efêmera, então ela sobe, se registra no LB e aí a gente vai lá e destrói outra máquina. Então
tu já constrói com a versão nova do Portos, do resto. Para a nossa estratégia de atualização ficar mais fácil também, né? Tu não tem que parar o serviço para tu poder atualizar. Alterar uma entrada de DNS, por exemplo, né? Então tu já tem Tu tem uma para substituir na hora que tu atualizar, tu atualizar a outra e elas ficam trocando, legal. Tu pode criar uma máquina nova, com o mais atual, depois só diz para ele, agora compra essa, derrubar essa aqui, cria outra. Tem uma facilidade bem grande. Qual a frequência que vocês precisam fazer essa manutenção, essa atualização? Então, era uma coisa que eu ia falar. O Luciano falou estratégia de deploy, só que é uma coisa que a gente não tem ainda. Estratégia de deploy para o Regis. Desse serviço, quando saiu a última versão. De update, quer dizer. Quando saiu a última versão, na real saiu um bug crítico de segurança que eu atualizei faz um mês. Mas a gente usa essa mesma estratégia para o GitLab, que é uma outra ferramenta, e esse cara a gente faz quase, sei lá, cada 2 semanas os caras ficam lançando versão e a gente usa essa estratégia. Mas mesmo que ela seja pequena, tu evita, se tu já usa a Amazon, igual a gente usa, já tem um LB, pra gente é interessante porque uma manutenção é mais fácil. Outra coisa da Amazon que ajudou bastante foi o S3, que se tu diz pro registry, eu quero armazenar minhas imagens no S3, tu cria lá um bucket para armazenar tuas imagens lá. Depois, se tu quiser criar outra máquina com o registry, tu diz, o meu back-end está lá nesse bucket do S3. Você já vai sincronizar e já vai ter todas as imagens. Isso não tem problema de migração das imagens também de um registry para outro, né? Não tem mais, né? Exatamente, não precisa disso. Teu storage está externo, é o S3. Então só conecta o storage e suas imagens estão ali. Então antigamente a gente fez a primeira versão, as imagens estavam no disco, né? Então a gente teria que construir uma outra máquina, teria que mover, sei lá, gigas de imagens para uma outra máquina, não sei. Então usando o back-end do S3 ali a gente conseguiu ter essa vantagem. Assim, né? Eu fiz uma problema que a gente teve também, que era a primeira máquina que só tinha 50 GB e a gente acabou estourando. E daí a gente teve que trocar VBS, aumentar o disco, ali o S3 vai expandir. Tu pode colocar, tem uma coisa que tu pode fazer também, é habilitar algumas opções do S3 para as imagens antigas ele já colocar um storage mais barato. Daí utilizar como cache redis, ele deixa o pull e o push um pouco mais rápido. Isso aí é uma opção do próprio registry 2.0 da Docker. Para a gente foi bom, deixou bem rápido o pull. E o Portos ele utiliza como base de dados o MySQL. Então todo o nosso deploy eu disponibilizei ontem no GitHub, ali na Way Labs. O certificado que está lá é com HProxy, esse interno. E o certificado que está lá é fake, tem que botar um assinado por uma CA mesmo, ainda tem essa chatice, mas não vou fazer. Detalhe, o HProxy quando tu não quer rodar na Amazon, né? Quer rodar interno e tal, então a gente está usando o HProxy só para fazer o papel do LB. Isso. Então, alguns problemas que a gente teve, né? O corno job ali. Então, o load balance, o Luciano já falou bastante ali. Esse chrono job, ele é um job específico do Portos, que ele fica fazendo de 5 em 5 minutos, ou quando você especificar. Ele vai sincronizar o que está no registry mesmo, lá no S3 e tal, as imagens, com o que tiver na base de dados MySQL do Portos, porque ele tem que mostrar ali as imagens, então tem que atualizar isso toda hora. Então até a gente deixar isso configurado certinho, demorou bastante assim, acho que tinha um problema até de relógio da máquina para esse chrono job, foi bem chato assim. Só para... porque assim, a gente está falando do Portos, por que a gente precisa do Portos? O Registry 2.0 precisa de um cara para fazer
se ele tiver um desenho mais bonito, é melhor do que o meu aqui. Mas assim, quando tu vai fazer um pull, por exemplo, né, ele precisa validar se tu tem permissão para fazer esse pull. Só que o registry não trata isso, daí ele precisa de um cara para fazer a autenticação para você. Então assim, nesse caso o Portos está fazendo isso pra gente. Então ele faz um pull e fala, não, tu não pode fazer um pull. Aí ele manda a requisição pro Portos, o Portos valida o usuário e senha, se passar, se ele tiver permissão. Se ele tiver permissão, daí ele consegue fazer o pull ou ele consegue fazer o push. O meu desenho ficou ridículo, mas tem um desenhozinho que o registry explica certinho como que funciona essa autenticação, né? Então eles usam, hoje a gente usa o Portos para fazer a autenticação para o registry e para gerenciar as imagens, que é listar as imagens, criar os namespaces, que seriam tipo grupos e por aí vai. Essa interface bonitinha do Portos aí. Essa interface só queria mostrar as imagens aqui, que vai ter que sincronizar lá com o registry. E daí o bom no Portos tu pode controlar os namespaces, né? Que a gente separa meio que por time ali. Os namespaces pode deixar público, privado, pode criar os times, administrar os usuários, tudo pela interface. Tu pode fazer, por exemplo, ter um usuário só para fazer push, então esse usuário, ou um usuário só para fazer pull. Por exemplo, a gente pode limitar os desenvolvedores, só conseguem fazer pull, não conseguem fazer push, só o usuário que está lá no CI e outras ideias que a gente pode fazer com o grupo. Isso. Enfim, daí outros problemas que a gente teve também, a configuração do próprio registry, que ele tem um monte de opção lá para você escolher reclame de imagem, para fazer cache, tem várias opções. A gente pegou no próprio Portos, eles têm um site dizendo alguns guias assim. Daí tinha o deploy lá com Nginx, que a gente foi adaptando assim pro nosso deploy. O Portos, por default, ele usa o Compose para subir o ambiente, assim, sabe? Tu pode baixar, dá um Compose, ele coloca o ambiente no ar. Só que assim, o CoreOS nosso não tem Python instalado, então já não ia rolar o Compose. E aí... Bom, agora daria, talvez mais. Aí ele não deixava a gente, quer dizer, por boa prática, e aí a gente tem que estrepar um pouquinho ali para colocar as coisinhas para funcionar. Dependendo como tu passa a configuração do domínio, ele já chiava, como tu referencia o servidor numa configuração, isso foi bem chato. Trabalhinho. Outra coisa que a gente ficou pensando um pouco, como é que a gente vai fazer o backup da base de dados dos usuários, das imagens e tal, que é do Portos, né, que está com o MySQL. Daí a gente botou uma unit dentro do Cloud Config, que assim que a máquina botar, ela já registra essa unit, né, e sempre vai fazer backup da nossa base para o S3. Então acho que todo dia toda noite ela dispara um timerzinho, uma unit de timer. Isso. Ela dispara, roda um outro container que é da comunidade, que ele faz o dump do MySQL e já manda para o S3. A gente já manda para o S3 também. Aí se acontecer um desastre lá com a máquina, a gente consegue subir a gente tem um projetinho ali que a gente não comentou, que a gente cria as máquinas, né? A gente consegue disparar um comando, ele constrói de novo o CoreOS na Amazon pra gente, sobe a máquina, a gente volta lá e digita só um MySQL restore e aí o resto já está no ar de novo. No caso de desastres. Nunca precisava. Não, já. Não, só testou. Vocês usam esse comando, vocês têm usando CloudFormation? Cloud Machine, a gente desenvolveu um cara que fala com a API da Amazon e cria as máquinas pra gente. Mas poderia ser Terraform, qualquer outro carinho. Acho que o grande a inteligência mesmo está mais no Cloud Config do que cria as máquinas, mas a gente também recebe que já cria a máquina de daí tem alguns problemas que o Portos tinha, era
tu esquecia a senha e daí tu não conseguia mais acessar. E daí e também não dá para deletar o usuário, enfim, tinha vários problemas. Agora pelo menos tu tem um link de esqueci minha senha. E daí configurar e-mail também para isso foi meio chato, mas no final tinha um bug no próprio Portos, eu reportei e os caras corrigiram, acho que em um dia assim, já tinha corrigido, a gente já lançou uma nova versão, então botei aqui só pra... E o mais chatinho era o certificado válido, né? Tem que ser assinado por uma CA mesmo. E quando a gente botou ainda não tinha o Let's Encrypt, que é um site que fizeram faz pouco tempo para tu conseguir gerar um certificado de graça, né? A gente acho que a gente não testou ainda esse aqui de graça, acho que a gente ainda não testou. O Start SSL, né, Alfredo? Que a gente está usando. Que é de graça também. Esse a gente testou. SHA 2048 e 256 bits, é igual a qualquer. Que esse aí parecia ser bom, né? E esse Let's Encrypt a gente não testou ainda a quantidade, qual a segurança dele, mas enfim, hoje em dia tu pode usar ele e tem até ferramentas de automatização de geração de certificado com esse cara. Então, até um dos nossos to-dos que a gente deixou foi automatizar esse cara, porque para não ter que deixar lá no cloud config o certificado e tal, ou no caso da AWS a gente deixa no LB, né? Mas enfim, poderia automatizar daí a criação do LB já com certificado. Então isso é uma coisa que a gente deixou a fazer ainda. Então a estratégia de atualização também, que a gente teria que só formalizar, mas acho que fica bem adiantado quando tu tem um LB ou alguma coisa assim na frente, tu pode subir uma outra máquina e só apontar o LB para essa nova. Uma coisa chata do registry em si, nem do Portos, é que tu não consegue remover imagem. Então se o cara foi lá, fez push de uma tag sem querer, ela acaba ficando lá para sempre. Então até acho que um mês atrás os caras não tinham resolvido nada disso e estava sempre assim. O cara botava uma imagem lá e paciência, vai ficar lá para sempre. E há um mês atrás daí o pessoal da Docker resolveu esse problema, que eles iam fazer um delete lógico da imagem e depois teria um garbage collector para remover imagens que não estão sendo usadas. E, enfim, isso é uma coisa que daí o Portos ainda não acompanhou. Então, se tu põe uma imagem lá hoje, vai ficar lá até... Vou fazer um parênteses aqui, assim, o registry do Rocket, tu coloca no servidor web a imagem, dá um get, beleza, esse é o registry. Tem um esquema de validar ali a assinatura das imagens e tal, mas é isso, simples. Remover, tu vai lá e paga. Desculpa. Fazendo propaganda do Rocket. Não, é que vale a pena dar uma olhadinha, esse é um projeto bem bacana. Eles trabalham já com a especificação da ACI, mais fácil. Daí outra coisa que também ficou por fazer automatizar a infraestrutura, a gente quis dizer no sentido de a gente teve que criar VPC na Amazon, né, na AWS, criar subnet, tudo isso. O LD, colocar o certificado. Isso, tudo isso a gente... automatizar também essa... destruiu a região inteira, tu aperta um botão, ele constrói para ti toda a infraestrutura e faz o deploy do servidor. Isso que... Depois você tem uma coisa que a gente queria bloquear é o push da mesma tag. Por exemplo, hoje, acho que o Luciano até comentou antes, que o desenvolvedor pode ir lá, tem uma imagem gerada 1.03, a tag dessa imagem, e daí o cara vai lá, cria uma imagem com a mesma tag, ele vai lá e faz push, e se isso tiver
automatizado, ou tua máquina estiver preparada para essa tag, ele vai atualizar e tu não vai saber que versão que seria essa atualização, ou o que fez para dar algum bug no sistema. Então isso é uma limitação que a gente não tem ainda algum jeito de controlar. No Hub eu sei que tu consegue fazer push da tag latest, sempre sobrescrever, mas acho que das tags mesmo não consegue no Docker Hub. Acho que dá. Dá também? Então... Dá sim. Dá sim. A gente tinha pensado em talvez fazer algum hack desse cara, né? Pode. Mas vamos fazer. Tipo, o cara vê que já existe uma tag, então aí falou, mano, como ele faz a atualização aqui, então quando ele for fazer a atualização para fazer o push, aí tu nega, né? Só que ele talvez tenha uns probleminhas, porque tipo, esse lance de autorização, eu não lembro, mas acho que ele não vai sempre ali. Só quando ele vê que não está autenticado. É mais direto ele já. Acho que era isso. Eu queria ver daí com vocês quem já está trabalhando com Docker, como é que está fazendo com as imagens, né? Se está usando o Docker Hub, vocês já falaram que está usando um deploy interno, né, de Redis. Se tem alguma dúvida Quando a gente usa o OpenShift lá, ele tem o Redis interno, que na verdade nada mais é que o Redis da comunidade também, que é o Redis do 2.0. E ele faz o armazenamento mais ou menos, mas não tem interface gráfica também ainda não tem como acessar. Ele também tem um controle maior em cima de você conseguir acessar o Redis de fora. Porque ele coloca o Redis dentro do OpenShift e se tu quer, por exemplo, um desenvolvedor fazer um push para o Redis que está lá dentro, tem toda uma camada de autenticação, de certificado, que ele é bem chatinho assim de conseguir acessar de fora. Ele mais ou menos trabalha tipo, esse é o Redis do OpenShift e você não pode acessar de fora. Ele constrói as imagens lá dentro, ele publica lá dentro e vai puxar as imagens e rodar lá dentro também. Tem build automatizado? É tudo automatizado. Porque o próprio deploy é feito dentro dele, a construção da imagem é feita lá dentro. Então ele usa tudo interno, capsula ali e não acessa fora deles. Entendi. E daí a autenticação também ele mesmo faz? Ele mesmo faz via certificado. No caso, se tu quiser criar usuário também, não tem... Teria que ser um usuário novo na... Não, até tem. Na verdade, se tu quiser acessar de fora, tu vai ter que ter o certificado. E ele tem uma autenticação que ele usa em cima das namespaces também. Se o teu usuário tem permissão naquela namespace, tu até consegue jogar uma imagem para aquela namespace específica, mas o teu usuário tem que estar associado àquela namespace. Aí ele permite. Aí tem algumas namespaces que são reservadas, tipo a namespace OpenShift é reservada para algumas coisas, ou tem namespace de projeto, assim, tipo, projeto de dev, você pode associar um usuário à namespace de dev, então ele vai conseguir jogar uma imagem para aquela namespace específica, mas não pode ver que ele faz um controle de autenticação junto com a ferramenta. É o que o Portis faz também. Aqui você tem as namespaces e você pode controlar qual é usado por qual usuário. Esse cara está comentando do Kubernetes. Do Kubernetes? É que ele usa o OpenShift e usa o Kubernetes por baixo. Tem a namespace, tem a autenticação ali, aí é esse mesmo cara. Entendi. Então, é diferente. É um pouco diferente. O conceito aqui de namespace dele, ele pode ter, por exemplo, a gente tem uma que chama Core. Então a gente criou um namespace chamado Core com os usuários ali. Então, tipo, o usuário do Vita, por exemplo, quando ele colocar no Core, ele consegue fazer um pull das nossas imagens e nem push para lá. Então essa é a ideia de namespace do Core. E aí, dentro também do usuário, ele pode ter uma role específica, né? Tipo, os caras podem... Tem um de Finger, né? Não, tem umas controles específicas. O que a gente ganhou com o Portis foi conseguir... Quer dizer, a gente não tinha para onde correr, a gente estava tendo que fazer autenticação e os Portis, pelo menos, acho que é o software que mais está mais evoluído para fazer esse tipo de integração com o resto. Aqui no caso tem as permissões, né? Uma contributor, tem viewer que só faz pull, e tem o owner que pode criar namespace. Então, no teu caso, acho que não sei, o OpenShift não tem CoreOS, não daria para botar. Acho que não.
entendeu? Então, talvez usar a própria aplicação feita em Rails, não sei, alguma automatização daí nesse sentido. Pensando assim, talvez tu conseguiria colocar esse portos pode assistir o resto, só para tu ver quais são as imagens que tu tem, sabe? Aí, aí tu colocaria assim, uma outra máquina ali, tu sabe, talvez ali onde está rodando o resto interno ali no OpenShift, só que aí tu não tem a parte de autenticação, mas tu consegue pelo menos visualizar que o que tu vai precisar daí é um usuário criado no resto. Então, talvez tu usuário do Portos no resto, tu conseguir criar essa integração, aí tu consegue usar só a interface para visualizar as imagens e tal. Aí usa como visualização mesmo, quando tu sabe que tá lá. Uma coisa que eu também tenho problema é que vocês falaram de remover imagem e tudo mais. Hoje o registro de vocês deve ter aumentado com a utilização, se o pessoal do desenvolvimento começa a jogar imagem lá e tal. Vocês já tiveram que fazer uma limpeza e teve alguma estratégia que vocês fizeram para isso? Sei lá, importar todas as imagens, zerar e jogar as imagens de novo? Perguntaram isso pra gente da última vez também. E na verdade agora a gente está usando, mesmo pro interno e... não, pro interno a gente está usando isso. Local. Eu disse. O que a gente fez na migração do 1.0 para 2.0, porque assim, como o Docker, a ideia é que tu consiga gerar o teu artefato, consigo fazer o build de novo de imagem, a gente conversou com todo mundo, e aí a estratégia foi, pega o antigo, desencana, não migra nada, e aí o novo a gente começou do zero. Então, claro, a gente tomou uma precaução que foi, as imagens que estavam rodando em produção, a gente passou para o novo, porque se caísse uma máquina, a gente ia falhar. E a gente deixou, está ligado o nosso REST antigo ainda, apontando para uma outra entrada, igual REST Legacy. Daí, se o cara, por algum motivo, ele perdeu o Dockerfile, não consegue reproduzir mais, ele vai ter 6 meses para pegar a imagem dele de novo e fazer o push para o novo. Tem do antigo e fazer o push para o novo. Depois de 6 meses a gente vai destruir a máquina. No S3 e até no história de local, tu consegue ver a imagem lá, tu consegue lá remover todo o diretório lá da imagem, mas não é muito bonito, porque tem, tipo, vai ter um hash ali da imagem, então a gente nunca chegou a ter nesse nível de dificuldade, assim, a gente fala, não, deleta tudo, vamos fazer um novo mesmo, que é mais fácil, como a gente já tem a automatização das imagens já está feita, como você falou, não precisa se preocupar muito com isso. Vocês comentaram do S3, o setup é o Portos, vocês fazem o setup no Portos, está apontando para o bucket. Então, no S3 a gente faz o setup no registro, na verdade. A gente diz, o teu back-end vai ser o S3. Daí põe o nome do bucket lá, põe a secret e a chave da AWS. Quando o cara faz o push, aí ao invés de ele gravar no vídeo da máquina, saiu na máquina e faz o push. Está dado pelo storage em algum lugar. Nossa. Isso daí que eles falar, 3 centavos o giga, né? Então acaba ficando. Pois é. Tem até, acho que o Blade que vai para 1 centavo também. Mais barato, né? Eu tenho uma experiência dolorosa e um cenário diferente também. A experiência dolorosa foi a migração, né? Quando eu subi no primeiro registry lá na Brave, bom, primeiro registry e ficou. E aí teve um dia que, essas imagens não serão mais suportadas. O próprio daemon do Docker, temos que migrar. Cara, a versão do registry era tão antiga que eu não conseguia nem fazer bash no container, nada. Então, e aí, cara, tá, e agora? A gente builda tudo de novo no nosso CI e manda e aponta para o registry novo, ou a gente usa um migrator que é do Docker? Não, vamos usar o migrator. Beleza. Tinha que suportar o AUFS. E eu não conseguia alterar o daemon lá. E, cara, e o medo de derrubar aquele registry. E meu, e se reiniciar um container lá para fazer, fudeu, né? Não, beleza, cara. O que eu fiz? Eu fui no CI, eu peguei o Docker Images, eu fiz, cara, uma Gamb sinistra, com variável de ambiente, o nome das imagens, e passei como parâmetro no Migrator. Cara, eu fiz um hack lá no Migrator e consegui fazer a migração. Cara, mas levou
2 dias, assim, sabe? Foi osso. E foi foda, você me sentiu um MacGyver aquele dia. E... Eu lembro da última vez que a gente conversou, eu falei do Migrator. Tu falou no Migrator, é verdade, mas faz pouco tempo, porque, cara, desde aquela vez, depois daquele tempo todo, a gente não tinha mexido no registro. Foi tipo final do ano passado, cara, que eu fui mexer. E uma coisa que também mudou, eu não consegui fazer cache. Tipo, usar um Docker local na minha rede local como um mirror. Acho que eles tiraram essa opção, eu só consigo fazer mirror do hub principal do Docker. Então, não consigo mais. Era a nossa estratégia de não ter dois a gente tem um local e um externo. Então, e aí... lá na doc dele, depois a gente foi ver, eu também falei do mirror, que dava pra usar. Sim. E na verdade no nosso segundo deploy, né, a gente viu que para ter o mirror, só podia fazer cache do próprio Docker Hub. Do próprio Docker Hub. E tipo, não vale a pena, né? Tipo, daí não serve pra nada. Né? Exato. E tava aqui em algum lugar. aí o meu cenário é tipo, o dev ele não faz push, essa é a regra. Ele não faz push pro Docker, ele tem que passar pelo nosso CI, cara. Então ele faz o pull, todo mundo tem acesso de fazer pull, mas a regra é, cara, não passou pelo CI, porque o CI que faz o push pro nosso registry. Então, e eu também tenho um cenário que eu uso o Nginx Proxy na frente do registry com HTTPS, o wildcard e tal. Aí tem até o how-to ali de como fazer o deploy do registry. Só que se tu não... tipo, aquele que tem ali, se tu não usa um proxy na frente, né? Tipo, parece que tem meio que um proxy no registry, não? Que ele faz... ele só... O que ele dá ali nas instruções parece que é só rodar o porque daí tu joga o certificado lá dentro e tal. Isso. Mas não, daí a gente usa na mesma máquina do CI, tipo uma máquina do lado assim, é tipo na mesma instância, só que na máquina do lado fica o registry, que aí fica tipo mais rápido a comunicação do CI e o registry, porque o nosso CI também faz os deploys. Então eu faço o deploy manual às vezes também, mas é ele que faz direto assim. E de novo tem que tirar o storage da máquina, tem que botar no S3, cara. Isso não tem que fazer isso logo, porque passar por essa experiência de migrar ou atualizar de novo, cara, não, obrigado. É muito ruim mesmo. E por isso que a gente toma essa estratégia de, cara, deixa o antigo de lado e vamos criar um novo, as imagens a gente coloca lá de novo. Claro, que nem o Luciano falou, ele só botou as que estão em produção e tal, de novo, botou pra rodar, porque pra migrar o primeiro mesmo a dor de cabeça ia ser muito maior. Cara, foi doloroso, Depois foi... Beleza, um toque. Pois é, passou no toque. Beleza? Então, acho que... Galera, acho que a gente não avançar muito no tempo.